Então, muitos terráqueos, todos nós, né, na terra, somos terráqueos, muitos terráqueos satisfazem-se nos erros, nos defeitos e nos vícios. E eles não querem abandonar os erros, não querem abandonar os defeitos, não querem abandonar os vícios. Eles sentem prazer nisso. Tem aquele que, de tanto assassinar, ele sente prazer em assassinar. Então eles não querem mudar. E eles estão preocupados apenas em não tornar os seus erros, torná-los públicos, para não diminuir sua reputação junto à sociedade. Por exemplo, nós estamos vendo recentemente, sem falar nomes, não interessa nomes, nós estamos vendo recentemente que muitos políticos estão preocupados não com os erros que cometeram. Muitos políticos estão preocupados não com os defeitos e com os vícios que eles têm, mas eles estão preocupados com que isso não venha a público. Sim, porque isso fere o seu orgulho, fere o seu egoísmo. Então veja, que tem muitas pessoas, não só políticos, que então faz o que Jesus disse: vós sois túmulos caiados, pintadinhos por fora, mas cheio da podridão interna. Tem a aparência do bem, mas fazem a maldade. Tem a aparência do bem, mas cometem crimes, inclusive de assassinato. Tem a aparência do bem, mas são cruéis. Então Jesus comparava bem quando ele dizia assim para os fariseus: vós sois túmulos caiados. Quer dizer, purinho, limpinho por fora, mas com os sentimentos impuros, com o interior como comparado com um túmulo. Como é que é o interior de um túmulo? Ossos, vermes e outras coisas, né? É isso. Então é a aparência do bem, mas fazem a maldade. Aqui, ó, aparenta ser uma ovelha. São pessoas que aparentam ter bondade, mas são lobos vestidos de ovelha. Jesus disse isso também. Cuidado com os lobos que se vestem de ovelhas. São aquelas criaturas em que usam da aparência do bem para enganar, para explorar, para cometer crimes, para cometer maldades. Ou tem máscaras, né? Para a sociedade apresenta uma máscara. Em particular, ele tem uma outra máscara. Concordam com isso? Isso tudo faz lembrar também quando Jesus dá o ensinamento da parábola da figueira que secou. Lá ainda é mais grave, porque a figueira que secou tinha a aparência do bem, tinha folhas, mas não tinha os frutos. Tinha tudo para frutificar e não frutificavam. Isso nós temos que tomar cuidado para que nós não sejamos. Não sejamos. É a figueira que vai secar. Que tenhamos a aparência do bem, mas não produzimos bondade. Temos a aparência do bem, mas não fazemos a caridade. Temos a aparência do bem, mas não somos humildes. Isso é muito importante que a gente observe, porque as consequências futuras são graves. Nós, toda vez que fazemos maldades, manchamos o perispírito. E essa mancha tem que ser limpa, com exercícios naquela atividade. Por exemplo, com o orgulho que a gente se comporta, manchamos o perispírito e atraímos o exercício na humildade. Possivelmente nesta encarnação ou em outras reencarnações, passaremos por situações humilhantes para aprendermos a humildade, para valorizarmos a humildade. E isso não é castigo, não, porque Jesus e o nosso Pai, Deus, quer que todos sejamos felizes. Ora, como é que nós vamos ser felizes enquanto os sentimentos são inferiores? Como é que nós vamos ser felizes se temos imperfeições como o ciúme, como a inveja? Só dois, por exemplo. Ora, se eu tenho uma imperfeição, eu sou infeliz. Se eu tenho duas imperfeições, eu sou mais infeliz.
Se eu tenho várias imperfeições, somando o ciúme, a inveja e etc., eu sou mais infeliz ainda. Então, como Deus quer que nós sejamos felizes, vamos tirar as imperfeições. Vamos abandonar os vícios, corrigir os erros, corrigir os defeitos e buscar as virtudes. Sim, as virtudes, a tolerância, a paciência, a misericórdia, buscar a benevolência, exercitar a indulgência, não ser exigente com as faltas uns dos outros, ser misericordioso, misericórdia. Sabem bem o que é misericórdia? Como disse aquele escritor mineiro, João Guimarães Rosa, misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Não só o pensamento, mas colocar o sentimento, sentir-se no lugar do outro, ter essa empatia, sentir-se no lugar do outro, ou essa alteridade, esse exercício de se colocar no lugar do outro. Então, como evitar escândalos? Já falamos que ele existe. Como evitar? É interessante, mostra o defeito, mostra o erro, mostra o que é escândalo e vamos ver o que é possível fazer para evitar o escândalo. Veja, aquele que ama seu próximo ou aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Isso está na primeira epístola, na primeira carta de João Evangelista, capítulo 2, versículo 10. E nós traduzimos isso em vigiai e orai, ou vigiar e orar. O que é vigiar? Vigiar os nossos atos aí fora. Vigiar as nossas palavras aí fora. Vigiar os nossos pensamentos aí fora. E orar. Como é um ciclo, orai e vigiai e orai. Para que a gente possa, sim, ser feliz. Também podemos passar aqui como um lembrete de como evitar o escândalo, arrepender-se dos erros e corrigir os erros. E quem não tem os erros? Né? Reconhecer os defeitos e corrigir os defeitos. Defeitos como a descrença, defeitos como o orgulho, defeitos como o egoísmo, defeitos como o ódio. E corrigir esses defeitos. Admitir que tem vício e abandoná-lo. Não só o vício do álcool, o vício do cigarro, mas o vício da maledicência. Falar mal da vida alheia. Ele nem está sabendo, não vai alterar a vida dele. Às vezes altera no sentido de calúnia. Isso é muito grave. Então, isso, falar mal da vida alheia, traz uma energia escura, gosmenta em torno de nós, que é muito difícil se libertar dela. Então, evitar esses vícios, o vício da gula, que eu também estou nele, o vício da ociosidade, da preguiça, e vários outros, né? Ou seja, conquistar as virtudes, buscar as virtudes, como falamos agora mesmo, a virtude da tolerância, da paciência, da misericórdia, da indulgência, do perdão, da benevolência, da caridade, não é? Veja-se essa figura. Essa figura eu já passei para vocês outras vezes. Em cima é luz. De cima para baixo, de tons de cinza até a cor negra. Não ficou bom no computador, eu não consegui melhorar isso. Mas o que eu estou simbolizando aqui? A região das trevas. Escuro e sentimentos inferiores. Acima, no alto, luz e sentimentos superiores. Onde é que estão os sentimentos maus? Sentimentos inferiores? No alto, na luz, ou embaixo, nas trevas? Nas trevas, né? Aqui estão os sentimentos maus. Falta de fé, orgulho, egoísmo, e muitas vezes de mãos dadas ao ódio. E os bons sentimentos? Onde é que estão? Lá em cima no alto. Aqui onde estão as virtudes. Virtudes, fé é uma virtude, humildade, caridade é uma virtude. Quem tem fé, humildade e caridade tem amor. O amor cimenta, o amor une essas virtudes.
Agora, veja, de cima para baixo, da luz às trevas, mais infelicidade. Então, existe uma fórmula da felicidade? Existe. Felicidade igual bondade. Quanto mais bondoso, mais feliz. Veja, de cima para baixo, também a maldade aumenta até as trevas. Consequentemente, aumenta a imperfeição. De baixo para cima, das trevas à luz, mais bondade cada vez mais. Ora, mais bondade, consequentemente, mais perfeição. Claro que com bondade e perfeição, a criatura é mais feliz. Então, quando a gente disse no início, felizes aqueles que têm bons sentimentos, bem-aventurados, felizes, os puros de sentimento. Os puros de sentimentos são esses sentimentos aqui. Por isso eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de sentimentos, porque eles verão a Deus. Ora, como é que a gente sai de uma região dessa, de sofrimento, de infelicidade, de depressão, de amargura, de dores, para a região de felicidade? Fazendo a evolução dos sentimentos. Agora fica mais claro para vocês quando eu trago essa comparação dos sentimentos maus e dos sentimentos bons. Então aí eu tenho que fazer uma transmutação desses sentimentos, do egoísmo de querer só para si, ao altruísmo ou caridade, de dividir, de compartilhar com os outros. Naquele sentimento de orgulho, que eu sou melhor que todos, até o sentimento da humildade, da falta de fé até a fé. Então, evolução dos sentimentos está disponível para todos nós. Claro, também chamado de evolução moral ou conscientização, conscientizarmos-nos de que somos filhos de Deus. Cada um de nós é uma fagulha divina. Cada um de nós foi criado para ser feliz e escolhe como quer viver, infeliz ou feliz. Ou também a prática, o exercício do Evangelho. Não só o Evangelho na teoria, como a gente já conhece, mas exercitar o Evangelho. Concordam? Nós sabemos o que fazer. As religiões todas sabem o que fazer. Essa melhoria de sentimentos. O problema é que a gente não está com vontade de fazer isso agora. A gente está deixando para fazer isso depois. O céu pode esperar. Consequentemente, a gente continua infeliz. Sim, continua infeliz. Continua aqui embaixo. Não é isso? Por isso, Deus nos dá a liberdade, o livre-arbítrio. Escolha, filho, como quer viver. Então, gente, esses sentimentos maus geram maus pensamentos. Por isso é muito fácil você conhecer uma pessoa se você ficar ouvindo-a. Quais são os seus sentimentos, a sua intimidade, do que ele pensa? É resultado do sentimento. Veja, do mau sentimento, que é aqueles que estão aqui embaixo, era ódio, orgulho, egoísmo, falta de fé, surgem os maus pensamentos, surgem os homicídios, os assassinatos, o adultério, do sentimento inferior da criatura. Então o sentimento é tudo. Por isso que os puros de sentimento verão a Deus. Veja, dos maus sentimentos vêm os furtos, as prostituições, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Na verdade, dos maus sentimentos origina, ou é a origem, de todos os maus pensamentos. Olha que interessante. O pensamento mau tem uma origem, tem uma causa. É o sentimento da criatura. Por isso Jesus simbolizou no coração. Sentimento. Bem-aventurados puros de coração. Não é? Então aqui, ó, gente, no sentimento inferior está a origem de todos os maus pensamentos. Consequentemente,
Com o mau pensamento se faz o crime. Com o mau pensamento se pratica adultério. Claro, com o pensamento se destrói. Com palavras inferiores se marcam as pessoas, se magoa, se machucam as pessoas. Mas a origem não é o mau pensamento. É antes, a origem é o mau sentimento, que nós temos que cuidar, trabalhar profundamente. Da mesma forma, com os bons sentimentos, surgem bons pensamentos. Bons pensamentos. Então veja que o pensamento bom tem uma origem no sentimento bom. Claro, dos bons sentimentos surge a paciência, a tolerância, que são virtudes, surge a benevolência, surge a indulgência, não ser exigente com as faltas alheias, surge a misericórdia, colocar-se o coração na miséria do outro, surge o perdão. E, na verdade, dos bons sentimentos, ou dos sentimentos bons, a origem de todos os bons pensamentos. Concordam? É isso, gente. Tudo tem origem lá no sentimento. Por isso os espíritos superiores chegam em nós e com muita habilidade, muita rapidez, eles sabem quem somos, cada um de nós. Pelo sentimento. O sentimento nos trai. Porque às vezes a gente fala uma palavra, daí a pouco, se eu tenho um funcionário, me lembrar nesse momento, que ele passa o dia, e eu passo várias horas com ele, ele fala assim, se eu tomasse conta do Brasil, por um dia eu consertava isso tudo. Matava, destruía, prendia, e ia contando as coisas ruins. Eu corrijo, tento ajudá-lo. Olha, você não pode pensar assim. Pensar de forma inferior só traz malefícios, só traz doenças para você. Você procure pensar melhor, mas vira e mexe ele. Não, porque na prefeitura da cidade tal, na cidade vizinha nossa, na cidade de Murutinga, se eu tomasse conta, eu ia fazer... Então, quer dizer, a dona Maria do Carmo sabe de quem eu estou falando. Então, é o sentimento dele, nesse sentido. E isso é difícil, isso tem que ser trabalhado sentimento. Porque não adianta trabalhar só a palavra naquele instante. Porque a palavra é fruto do pensamento. Mas o pensamento tem origem no sentimento. Que sentimento cada um de nós tem? Isso é o que importa. Pelo sentimento que seremos avaliados por Deus. Sim. Não é pelos títulos. Não. Título de formação universitária, título de várias situações, de profissões. Não é pelo título religioso, não é a faixa religiosa. Não é isso que Deus vai usar para separarmos-nos. Como Jesus disse, colocarei os cabritos à direita e as ovelhas à esquerda. Não é pelos títulos e pelos bens materiais que seremos separados. É pelos sentimentos. Sentimento é o foco de tudo. Por isso trabalhamos os sentimentos. Se vocês não têm perguntas, não têm dúvidas, passamos à segunda parte dos passos, não é isso?